Agora a gente volta a falar da eleição dos conselhos tutelares em todo o país. No próximo domingo, aqui no estúdio, a gente está recebendo a coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude e da Educação, Juliana Couto Ramos. Boa tarde, promotora. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, vamos começar sobre o papel do Conselho Tutelar. O que é que ele representa para a sociedade a partir da promulgação, da sanção do Estatuto da Criança e do Adolescente? O Conselho Tutelar é o órgão encarregado por lei, encarregado pela sociedade para defender direitos e interesses de crianças e adolescentes. É um órgão que atua como... Ele promove a execução, ele auxilia o executivo na promoção de políticas públicas na área da infância e juventude, ele participa de discussões orçamentárias para destinação de verbas para projetos no âmbito da infância e juventude, aplica medidas protetivas em proveito da criança e adolescente, vindica o poder público, apontando falhas, serviços públicos não providos a crianças e adolescentes em situação de risco de vulnerabilidade social, vindica serviços na área da educação, da saúde, da assistência social, em favor de crianças e adolescentes que têm direitos negados, por omissão, ação do Estado ou da sociedade. Eu já trouxe aqui, inclusive, no bloco anterior, locais de votação desses conselhos, para esses conselhos tutelares aqui em João Pessoa. Mas essa votação, ela acontece em todo o país, não é isso? É uma eleição unificada, acontece em todos os municípios do Brasil, em particular em João Pessoa e em todos os municípios do estado da Paraíba, 9 municípios no estado contarão com urnas eletrônicas, dentre eles João Pessoa, os municípios que não contarão com urnas eletrônicas terão urnas manuais. Todos os municípios têm obrigatoriamente que ter um conselho tutelar? Sim, todos os municípios operam ao menos com um conselho tutelar, mas há municípios do estado que operam com mais de um conselho tutelar. Por exemplo, João Pessoa são 7 conselhos tutelares, Campina Grande opera com 5 e os municípios de maior porte, eles possuem mais conselhos tutelares para poder abarcar toda a demanda territorial. Tem uma relação proporcional com a população. Com a população. É isso? Isso. E quem define essas regiões? O tamanho da população mesmo? É a legislação? Como é? Isso. Cada município, ele estatui, através de sua lei, quantos conselhos tutelares vão ser instalados no âmbito da sua abrangência. Então, os municípios editam suas leis e regulamentam o funcionamento dos conselhos tutelares no seu âmbito. A gente nota, é visível, que há uma disputa que tem assim uma cara até de disputa política, porque tem propaganda eleitoral, carros adesivados, fala-se até que tem candidato distribuindo santinho. Tudo isso é permitido na campanha? Cada município, ele tem um regulamento próprio em relação à propaganda. Então, o município, ele disciplina como aquele processo eleitoral ele vai se reger, Então, há municípios que proíbem determinada campanha ou publicidade de conselhos tutelares, já outros municípios autorizam. Então, cada município tem um regulamento próprio, As pessoas realmente acabam publicitando as suas campanhas, mas porque é necessário, porque o voto é popular, e eles precisam ter a adesão da população ao seu nome para que acabe encampando o cargo. Então, é importante, esse processo de divulgação é importante para que a população se assenhore da informação, de quem são os conselhos tutelares, Agora, as propagandas que não forem permitidas, elas estão sendo fiscalizadas pelos respectivos Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente e o Ministério Público também fiscaliza as campanhas. Então, se houver propaganda irregular sendo veiculada, o Ministério Público e os CMDCAs abrem procedimentos e podem até punir o candidato com destituição de cargo, caso ele descumpra normas de campanha. Depois de eleito, o conselheiro tutelar é fiscalizado por quem? Pelo Ministério Público? O Conselho Tutelar é um órgão autônomo, não jurisdicional, mas ele sofre a fiscalização por parte do Ministério Público, pelo Poder Judiciário, As suas decisões podem ser revistas pelo Poder Judiciário e, eventualmente, se um conselheiro pauta sua conduta em desconformidade com a lei, o Ministério Público pode agir entrando com ação de destituição de cargo do conselheiro tutelar. Um conselheiro tutelar que foi eleito, mas ele tiver uma conduta reprovável perante a sociedade, por exemplo, viver embriagado em praça pública, for flagrado dirigindo sob efeito de álcool, ele pode perder esse cargo, pode responder a outras penas conforme a lei? Sim, o cargo do Conselho Tutelar ele pressupõe idoneidade moral.
Acaso o conselheiro tutelar não paute sua conduta de acordo com o seu regimento interno, né, ou então em desconformidade à lei, o Ministério Público pode instaurar procedimento administrativo e acionar o judiciário postulando o afastamento daquele conselheiro tutelar do cargo. E aí, em consequência, ele seria destituído do cargo. Está entre as prerrogativas do conselheiro a fiscalização da presença de alunos na rede pública de ensino? As escolas fazem esse levantamento dos alunos que estão em situação de evasão escolar, notificam o Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar deve agir no sentido de fazer com que aquele aluno volte para a sala de aula ou, em havendo a persistência da evasão escolar, pode informar ao Ministério Público que adota providências em relação àquela mãe que foi desidiosa na fiscalização do aproveitamento escolar de seu filho. O conselheiro tutelar eleito tem direito a perceber subsídio, vencimentos? Sim, os conselhos tutelares, eles são remunerados, né? E agora, recentemente, em 2012, eles conquistaram uma série de direitos trabalhistas. Então, eles têm direitos previdenciários, têm direitos a 13º salário, tal qual um servidor vinculado a uma prefeitura, por exemplo. São mandatos de 4 anos? São mandatos de 4 anos. Durante esse tempo, eles têm que oferecer relatório, prestar contas do que estão fazendo? Sim, eles sofrem a fiscalização do Judiciário, do Ministério Público. Se o Conselho Tutelar é omisso, ele é negligente, ele não age, o conselheiro omisso, ele pode sofrer as sanções, né, disciplinares no âmbito do regimento interno, né, junto ao CMDCA, por exemplo, sofrer uma sanção disciplinar, ou então ele pode sofrer a destituição do cargo por meio de uma ação judicial movida pelo Ministério Público. Mas o maior controle é o da população. Como esse cargo ele é avalizado pela população a cada 4 anos, um conselheiro tutelar que não cumpre seu papel, que não reivindica a realização de políticas públicas em proveito de crianças e adolescentes, que é omisso, que apenas pretende a ocupação de um cargo desse por pretensões políticas partidárias, por exemplo, e que não faz cumprir o seu papel de conselheiro tutelar, ele não deve ser reeleito na subsequente eleição, né? A população deveria fazer esse controle, é por isso que é importante a participação popular nesses espaços de votação, é importante que exerça a cidadania, para que possa colocar no cargo pessoas ilibadas e pessoas compromissadas e que realmente não tenham vinculação político-partidária e que pretendam efetivamente fazer valer as pretensões da infância e juventude, né? A proteção integral da criança e adolescente. É importante que as pessoas realmente coloquem essas pessoas comprometidas no cargo, né, como uma forma de depois cobrar delas que executem seu papel com proficiência. Mas não há nenhum impedimento legal do conselheiro, ao concluir o seu mandato de conselheiro, se candidatar a um mandato eletivo? Não há nenhum impedimento. Não, eles podem, ao encerrar, ou até durante o curso, né, ser afastado do cargo e pleitear um mandato político. Mas se ele entrar na disputa política, ele é afastado do cargo completamente? Sim, porque o cargo de conselho tutelar exige dedicação exclusiva. Você não pode compatibilizar, por exemplo, o cargo de conselho tutelar com um mandato eletivo, por exemplo. Agora, é por isso que é importante que a gente desvincule a eleição do Conselho Tutelar das pretensões político-partidárias. É importante que a gente realmente coloque nesses espaços de controle e de proteção aquelas pessoas que realmente estejam imbuídos do propósito de fazer a diferença no campo da infância e da juventude. O conselheiro tutelar, ele pode agir por conta própria ou só quando provocado? Por exemplo, ele passa numa esquina, vê uma situação de trabalho degradante para um menor, uma criança, abaixo de 10 anos, 12 anos. Então, ele pode agir por conta própria ou só quando provocado? Não, o Conselho Tutelar, ele levanta os problemas da comunidade, ele vê o que é que está de errado, o que é que está precisando ser feito, né? Ele aponta ao Executivo as falhas, ele reivindica. Aquela população está precisando de atenção em saúde, aquela escola não está cumprindo a sua finalidade. E ele reivindica ao poder público que cumpra efetivamente o seu papel, né, velando assim pelos interesses das crianças e adolescentes do âmbito do seu campo de atuação. Então, o Conselho Tutelar ele sempre tem que estar atuando em proveito da comunidade, seja provocado ou seja espontaneamente averiguando uma demanda. Para atuar nessa missão, o conselheiro tutelar pode reivindicar a atuação auxiliar das forças de segurança? Por exemplo, ele vai para uma situação onde está lá uma criança
sobre situação de risco, situação degradante numa casa que os pais e as mães estão e há já um histórico de violência contra essa criança, dos próprios parentes. Ele pode chamar a polícia como reforço para a própria segurança dele e da criança? Pode sim. Se ele perceber que a criança está em situação de risco de vulnerabilidade social e que demanda da intervenção dele e ele não consegue, naquela situação, dar conta, tendo em vista questões de insegurança que possam rodear a atividade dele, ele pode acionar a polícia, né, tanto para dar suporte à atuação dele, como também, se houver necessidade de intervenção da polícia, no sentido, sei lá, de eventualmente prender o pai ou a mãe que esteja praticando alguma violência intrafamiliar ou algum abusador ou alguma situação que realmente demande da polícia para intervir numa prática criminosa que possa estar acontecendo naquela localidade. Então, o Conselho Tutelar ele tem a legitimidade de acionar a força policial nos casos em que demandem da atuação desta. Por exemplo, a eleição em João Pessoa e em Campina Grande as eleições terão urnas eletrônicas cedidas pelo TRE. Isso significa que há um comparecimento maciço da população ou a sociedade ainda não está totalmente envolvida com essa disputa pelos conselhos tutelares? Infelizmente, a sociedade ainda não compreende o papel que os conselhos tutelares podem ter na vida, né, na reivindicação de políticas públicas. Da própria sociedade. A sociedade precisa se empoderar desses espaços de controle e de proteção, precisa realmente se assenhorar desses espaços, colocar as pessoas que realmente tenham um perfil colaborativo e que possam realmente modificar a realidade de crianças e adolescentes do município. Mas, infelizmente, como se trata de uma eleição facultativa, nem todos comparecem. As pessoas, muitas não sabem nem quem são os candidatos e acabam não comparecendo, né? Mas é importante que compareçam para que a gente consiga dar legitimidade à atuação desses profissionais no campo dos seus municípios. É importante que a população adira à ideia de participar do enfrentamento dos problemas sociais e reivindicando, através dos conselhos, a execução de políticas públicas em proveito da própria conjuntura de crianças e adolescentes que compõem a própria comunidade. Para quem não sabe quem são os candidatos, vai ter lista lá com os candidatos no local de votação? Os conselhos municipais da criança e adolescente, eles dispõem de lista de eleitores, né? E atreladas às respectivas zonas eleitorais. No município de João Pessoa, o CMDCA disponibilizou essa lista e, através do acesso ao site, você consegue, através da zona eleitoral, identificar qual é a zona qual é o colégio que você deve se dirigir no dia 6 de outubro para votar nos seus candidatos. Nos âmbitos dos outros municípios, há também essa possibilidade de se procurar o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, que é um órgão, todo município tem um, né? Ou então a Secretaria de Assistência Social do seu município também dispõe dessas listas que as pessoas podem acessar e assim se informar, a depender do seu zoneamento eleitoral, para onde elas devem se dirigir no dia 6 de outubro. 6 de outubro. 6 de outubro é o dia. E eles tomam posse imediatamente após as eleições? Eles tomam posse em janeiro. A data é unificada nacionalmente. E aí 4 anos de mandato? De mandado. Eles podem disputar a reeleição? Podem. Houve uma alteração recente da legislação esse ano e permitiu que os conselheiros tutelares pudessem agora ilimitadamente se reeleger. Okay. Daí a necessidade do controle da população junto à ocupação desses espaços. Doutora Juliana Couto, obrigado pela presença, Obrigada. Pela entrevista aqui, muito esclarecedora sobre o papel do Conselho Tutelares, a importância para a sociedade e convocar mais uma vez aí a sociedade paraibana, a sociedade pessoense, campinense, de todos os outros municípios da Paraíba, a comparecer às urnas no próximo domingo. É importante a escolha desses novos conselheiros, não é isso? Isso mesmo. Obrigada. Obrigado mais uma vez. Obrigada.